E aí, pessoal, assumiu Thiago Nunes, que podemos falar. A entrevista explica muito do que pensa o novo treinador do Grêmio, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas não esqueça, o OneXBet está de volta ao canal e com uma promoção muito legal. Quem colocar o Cidade Dias lá no depósito inicial da sua conta no OneXBet, concorre a uma camisa do Grêmio, é só tirar o print e mandar lá pro meu e-mail, cesarcidadedias@gmail.com, tá aqui na descrição, você vai lá e tem a oportunidade aí de lutar por uma camisa tricolor. Gente, Thiago Nunes fez a sua entrevista coletiva, ele que foi confirmado como técnico do Grêmio na tarde de ontem e hoje concedeu uma longa entrevista coletiva com muitas informações, muitas situações que a gente pode, a partir de agora, começar a entender como vai ser o caminho do Grêmio. Me parece que esse é o ponto principal da nossa discussão e até que ponto a gente vai evoluir. Muitos pontos foram recortados da coletiva e eu queria, em cima desses pontos, discutir com vocês para a gente ter uma ideia sobre o futuro. Muitas coisas aqui que a gente vinha falando e que acabaram se confirmando. Vamos lá. Thiago Nunes, quando falado sobre Renato Portaluppi, disse: Renato é insubstituível, não tenho a mínima intenção de substituí-lo. Vai dar continuidade ao trabalho de Renato, ao legado que ele deixou, e colocou que teve muita sabedoria e equilíbrio para tomar as decisões, elogiando muito o Renato Portaluppi e adiantando o quê? Que ontem à tarde conversou com o Renato, mas não quis colocar os detalhes dessa conversa, mas me chamou a atenção que ele conversou com o Renato Portaluppi, Renato que é, sem nenhuma dúvida, o grande nome do Grêmio nos últimos anos, e saiu daqui, o torcedor muitos queriam a sua saída, muitos se sensibilizaram, mas mostrando que saiu daqui também em alto nível, muito tranquilo, e vai com certeza agregar aí, ajudar ao Thiago Nunes, Thiago que conversou com o técnico Renato. Ao perguntado pontualmente sobre Jean-Pierre, disse que, e aí é preciso colocar, tem potencial técnico e já provou que tem qualidade para jogar em alto nível. Fica evidente aí também uma desconfiança. Todo mundo sabe que ele tem potencial técnico e todo mundo sabe que ele já jogou. Mas ele tem que voltar a jogar e mais do que isso, tem que superar só o potencial técnico. Então, também tem uma avaliação de que o Jean-Pierre precisa mais do que tem mostrado. Lembrando, Thiago Nunes foi treinador do Jean-Pierre lá no início da sua carreira, lá no Sub-15, e espera colocar isso. Sobre a relação entre jovens e jogadores experientes, Thiago destacou que esse processo de transição precisa do suporte dos jogadores experientes, ou seja, ele frisou a importância da mescla, que é o que a gente tem colocado. Lembrando, no time, se a gente considerar o time titular do Grêmio, nós temos Jeromel Kahneman, o Michael a gente não sabe o que pode acontecer, nós temos Pinares, que é experiente, nós temos Alisson, nós temos Diego Souza, mas ele vai obrigatoriamente dar espaço para os meninos crescerem e evoluírem internamente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa é uma tendência natural a partir de agora. Disse que todo treinador tem as suas particularidades, mas que o Grêmio, como essência de jogo, criou uma característica, uma identidade própria nos últimos anos e ele não quer e não tem como mudar isso. Nós não estamos falando do esquema de jogo, nós estamos falando da forma propositiva de jogar. O Grêmio não vai ser o antigo Grêmio histórico de time fechado. O Grêmio vai ser um time propositivo, que vai buscar o jogo, que vai tentar ganhar. Se vai jogar no 4-3-3, no 4-2-3-1, no 4-4-2, isso é uma outra conversa. O que acontece, e ele disse que todo treinador tem suas peculiaridades, ou seja, ele vai mudar o esquema do Grêmio, mas vai continuar com a ideia de posse de bola e de ser um time propositivo. Me parece interessante isso. E ele fala em potencializar as características do grupo de jogadores, o que é sempre importante. Sobre reforços, um ponto muito importante dentro dessa discussão aqui. Ele diz que já existe uma avaliação prévia da direção em relação ao trabalho e, sobretudo, em cima das características de jogadores. Ele, neste momento, está fazendo um diagnóstico em conjunto com a direção e comissão técnica, avaliando o processo de contratação de uma maneira muito criteriosa. Ou seja,
Quem disse que ele não tem uma lista, que ele já não conversou, ele disse que já fez isso. Tá? Ele disse que já fez isso. Então, às vezes, parece que o dono da informação é quem passa. Não, o dono da informação é o treinador. Ele disse. Ele disse que já fez uma avaliação junto com a direção e que está entendendo esse critério. Ele disse que o primeiro mercado, e eu achei muito legal essa frase, que é preciso avaliar é o mercado dentro do próprio clube. Vamos pegar aqui um exemplo. O que eu preciso para a lateral direita? Eu tenho fulano, e lá na transição tem um outro fulano. Vamos tentar ele? Vamos. E assim ele vai. Achei muito boa essa manifestação. Ele disse que tem que olhar com carinho os jogadores que estão no Grêmio já e avaliar com calma os potenciais para a partir daí buscar algumas soluções. Ele se refere que clube que disputa muitos jogos é necessário ter um elenco maior e ele diz que o Grêmio é um desses clubes, ou seja, ele deve trabalhar com um número maior de jogadores que a gente está acostumado, deve passar aí da casa dos 35, imagino eu, a gente tem que avaliar. E que vão avaliar diariamente as condições do mercado favoráveis à direção, avançando nas questões de contratação. Diminuiu a atenção, disse que está olhando, não quis dar muito detalhe, faz parte do jogo também, ele tem que fazer isso, né? E eu achei legal que ele coloca assim, né? Ele diz que as ideias dele são muito próximas da ideia que o Grêmio desenvolve hoje. Possui em mente uma equipe agressiva, competitiva e com o espírito que ele usou, o espírito tricolor, que sempre permeou o imaginário do torcedor. Levou o Grêmio à conquista de títulos. Isso é muito relativo, né? Porque tem gente que defende um Grêmio defensivo, guerreiro, tem gente que defende um Grêmio que seja propositivo e tal, mas enfim. Quando perguntado por JB Filho sobre a cartilha que muito se divulgou, que ele mesmo confirmou que tinha, agora ele disse que nunca existiu a cartilha, mas na época ele dava uma entrevista dizendo que tinha sim uma rotina. Ele disse que nunca foi usado com esse termo e não foi criado por ele. Disse que se noticiou de fato muito isso, mas disse que isso jamais existiu. A gente foi buscar algumas entrevistas, na época se falava de fato muito nisso, ele mesmo tinha confirmado, mas dava outro nome, né? Lembrando que roteiro de trabalho é assim que funciona. Eu não vejo tanta ideia, uma cartilha aqui, uma cartilha ali. O fato é que o Grêmio tem que mudar algumas coisas, o Grêmio precisa mudar o ambiente, o Grêmio precisa mudar a relação do vestiário e isso me parece que passa também por essas questões. Portanto, essa é uma situação que a gente vai avaliar, mas ele quis minimizar, dizendo que não vai tratar disso aqui internamente, lembrando que o grupo do Grêmio não tem tanto problema, me parece que é por aí. Ou seja, habemos treinador. Thiago Nunes é o nome dele, ele foi apresentado. Você tem aí muitas informações para a gente tirar, principalmente em cima do que a gente pode imaginar para o futuro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.